Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Marcos, pregador Marcos Antônio. Apesar de o meu ministério ser um ministério profético, mas eu amo ensinar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem havido muitas controvérsias nas igrejas. O povo tem pregado muito, tem torcido muito. E nós queremos falar sobre esse assunto hoje. O tema da mensagem hoje é segredos para a sua prosperidade. Segredo para a sua prosperidade. Nós já ouvimos, você talvez já ouviu muitas pregações sobre o assunto, eu já ouvi pregações sobre o assunto, já ouvi pastores falando sobre investir em concursos, você fazer concurso, você poder ter um cargo seletivo, um cargo público, né, para ter um bom salário. Realmente isso aí também é verdade isso. Eu já vi muitos pastores, muitas pessoas pregando sobre você dar muito dinheiro na igreja, que você vai ser próspero. Já vi pessoas contando testemunho. Eu tinha um fusquinha, que participei da corrente tal, e hoje eu tenho uma BMW, hoje eu tenho uma Mercedes, hoje eu tenho um carro zero, tantos carros zero, tenho empresa e tal. Existem várias maneiras. Irmãos, eu não consigo pregar sobre esse assunto falando sobre esse assunto, sobre o tipo de proposta que pregadores têm pregado. Eu consigo falar sobre esse assunto sim, e falo, e gosto de falar, mas baseado na palavra de Deus o tempo todo. Então, como você já sabe, nós vamos passear bastante na palavra para nós podermos discorrer sobre o assunto. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 2. Hebreus, capítulo 4, verso 2. Amém? Todos acharam? Esse texto que nós vamos ler agora parece que não tem nada a ver com prosperidade, não. Mas segue comigo a lógica, o raciocínio, para nós podermos caminharmos junto no mesmo pensamento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 4 e o verso 2, na parte B do verso, só a parte B. Capítulo 4, verso 2, na parte B. Diz assim, a parte B do verso: mas a mesma mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Quero ler de novo. Mas a mesma mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então veja bem, o que esse texto está falando? Que a mesma mensagem que foi pregada, que as pessoas ouviram, ela valeu, porque eles criam na palavra. Outros, a mensagem não valeu de nada, porque eles não tinham fé, eles não criam na palavra. Então veja bem, prosperidade, a mensagem da prosperidade pode valer para alguns que creram, que ouviram a palavra e creram na palavra, e pode não valer de nada para outros se eles não creem na palavra, na palavra que está sendo ministrada. No caso aqui hoje, segredo para a sua prosperidade, que é o tema da mensagem de hoje. Amém? Então creia que Deus é poderoso para abundar em sua vida. Creia. Primeiro ponto, você tem que crer que Deus ele é poderoso para te dar com abastância mesmo, te dar muito na sua vida. Amém? Antes de nós continuarmos, vamos orar. Vamos orar. Sem orar não tem jeito, né? Então, glória a Deus. Vamos falar com o Pai. Deus Santo e Poderoso.
Obrigado por estarmos aqui nesta noite, ouvindo a Tua mensagem. Deus, esta pessoa que está ouvindo a Tua palavra agora, Senhor, abre o coração dela, abre o entendimento, para ela entender a Tua palavra, Pai amado, no parâmetro do Senhor, no ponto de vista do Senhor, da maneira que o Senhor quer que ela entenda. Abra o entendimento dela, Pai amado, para ela conhecer mais e mais a Tua palavra. Deus, que essa palavra entre no coração dela e que ela viva esses princípios que nós iremos falar agora, da Tua palavra. No nome de Jesus, eu te oro, eu te agradeço. Aleluias. Amém? Irmãos, olha como é que é sério. Nós vamos lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 19. Veja bem isso aí, ó. Marcos, capítulo 4, verso 19, fala uns assuntos muito interessantes. Marcos 4, 19, diz assim: mas quando chegou às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, meu irmão, Jesus já começa ensinando aqui que riquezas é engano. Há enganos na riqueza. Não é o principal objetivo. A riqueza não deveria ser o principal alvo para você correr atrás. A riqueza é um engano. Nós vamos ver mais sobre isso lá para frente. Então veja bem, a riquezas, para nós podermos o engano das riquezas. Vou ler de novo, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E o que não pode acontecer jamais, é a palavra de Deus ser sufocada, ser morta dentro de você. Nunca deixe, porque a palavra de Deus sendo morta dentro de você, ela não vai produzir em você fruto nenhum. Se é sobre a riqueza, se você quer ser próspero, a palavra de Deus, se ela for morta dentro de você, se for sufocada dentro de você, ela não vai produzir nada. Você vai continuar na mesma vida que você está, na mesma situação que você está. Abra sua Bíblia em Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Diz assim a palavra do Senhor: então lhes disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Olha como é que isso é sério. Veja bem, nós estamos começando essa mensagem agora, te alertando sobre como é que o desejo da riqueza pode ser um engano muito grande, pode ser uma armadilha muito grande, muito séria para você. Estamos começando dessa maneira. O tema da mensagem é segredos para a sua prosperidade. Mas primeiro nós estamos querendo mostrar para você que riquezas, se tornar rico, pode ser um engano muito grande na sua vida. Amém? Então veja bem, Lucas capítulo 12, no verso 15, nós já lemos, quero ler de novo. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você pode ser o homem mais rico do Brasil, Se você vai na Espanha, você acha um cara lá mais rico do que você vai ficar deprimido de novo. Você vai ficar arrasado de novo. Por quê? Porque você queria ser o número 1 e você já descobriu que tem pessoas. Aí você é o cara mais rico do Brasil e da França. E dos espanhóis, desculpa. Mas você chega na América, nos Estados Unidos, você descobre lá que tem uma pessoa que é 10 vezes mais rica do que você. Aí você fica frustrado de novo. Você fica triste de novo. Então a Bíblia fala sobre a ganância. Querer cada vez mais para você, só para você. Esse não é e nunca foi o princípio de Deus. Você viver na ganância, só querendo mais para você.
A Bíblia fala que Deus dá muito para alguns, ou seja, tornando essas pessoas ricas, para que essas pessoas, tendo demais, elas possam doar demais. Quanto mais você tem, mais você deve doar. Nós vamos ver lá na frente que Deus dá semente para semear e pão para comer. Deus te dá fonte de renda, que é a semente, e essa semente que você vai ter muita renda, você vai ajudar quem precisa, você vai doar, você vai abençoar pessoas. Isso é para você multiplicar. Quando você está doando para as pessoas, você está investindo na sua prosperidade, você está investindo na sua riqueza, porque quanto mais você dá, mais Deus te dá. Nós vamos descobrir isso da palavra. Amém? Então veja bem, em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 17, diz assim, vou ler na atualizada: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Então veja bem, está vendo o que a palavra de Deus está falando? Por que Deus não quer que nós preocupemos com a riqueza em si? Porque a riqueza, ela é uma coisa incerta. Mande aos ricos deste mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. O que é a incerteza das riquezas, meu irmão? Isso quer dizer que quem pode ser rico hoje, amanhã pode ser pobre. Pastor, misericórdia, vira essa boca para lá. Eu viro, meu irmão. Quem pode ser rico hoje, amanhã pode ser pobrérrimo. E o contrário também acontece. Quem pode ser muito pobre hoje, amanhã pode ser ricaço, muito rico. Riqueza é uma vida incerta. Nós temos aqui um empresário aqui no Brasil, muito famoso, que era riquíssimo, era motivo de auge para sair nas revistas, era motivo para poder sair nas revistas e tal. O homem hoje está pobre, perdeu suas riquezas. Então, meu irmão, quem está rico hoje pode não estar amanhã. Riqueza não é sinônimo de segurança para a vida toda. Não é. Amém? Certo. Então agora nós vamos entrar no segundo tópico, que é o tema da mensagem: segredo para a sua prosperidade. Marcos, no capítulo 12, no verso 41, fala da semente. Marcos, capítulo 12, verso 41, fala da semente. Cheguei. Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. E era tudo que ela tinha. Amém? Aleluia. Então veja bem, meu irmão. Nós vimos aqui no texto que a viúva colocou 2 moedas de cobre, que não tinha quase valor nenhum. E era tudo que ela tinha. Ou seja, ela pegou a semente dela. O que é semente? É aquele restinho. É aquilo que você tem que é ínfimo. Imagine você, vamos conjecturar. Imagine você que sua despensa está totalmente vazia. Está tudo vazio. Não tem feijão. Tem meia xícara de arroz de resto. Nem para você poder comer. Só aquilo, só isso. Olha, você pode achar isso absurdo o que eu vou te falar. Mas é assim que Deus funciona. Se você crê nele, se você crê no Senhor Jesus, aí o que a Bíblia ensina? Você pega aquele pouquinho de arroz, cozinha ele e divide ele com alguém. Com alguém que está com mais fome do que você, ou com alguém que precisa, que não tem condições, não tem nem aquele pouquinho de arroz.
Você faz aqui, cozinha aquele restinho, aquela meia xícara de arroz só. Você não tem feijão, você não tem óleo, você não tem sal, você não tem carne, você não tem ovo, não tem nada na sua casa, não tem verdura, não tem legumes. Você pega aquele pouquinho de arroz e chega a pessoa te pedindo, você vai dar um pouquinho para ela comer e come aqui um pouquinho. Você dá um pouquinho para a pessoa primeiro comer e o restinho você come. Isso que é semente. Isso é plantar. Quando você faz isso de coração, meu irmão, quando você faz isso de coração, minha irmã, Deus, Ele tem compromisso com você. Na verdade, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E porque você cumpriu a palavra dEle, crendo nele, aí a situação muda. Esta viúva, que deu as duas únicas moedas que ela tinha, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que essa mulher teve uma prosperidade tremenda. Aqueles ricos que davam, que sobrava para eles não tiveram aumento nenhum. Mas aquela viúva, Deus tem compromisso com a palavra dele. Do mesmo jeito que ele teve com essa viúva, ele tem com você também. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, deixa eu abrir aqui que eu não abri. Capítulo 8. E agora o 9. 9 no verso 10. Está aqui. Virei a folha. Está aqui. Veja bem. Deus dá semente para semear e pão para comer. Nunca confunda, meu irmão. O que é semente para semear? Eu já falei, vou explicar de novo. É quando você tem aquele finalzinho. Faça e divida com alguém. Dê para alguém. Faça aquele finalzinho de coisa de alimento que você tem na sua casa. Faça, dê um pouco para alguém e coma o restante. Dê primeiro. Presta atenção. Faça, dê primeiro um pouco para alguém e coma o restante. Isso é semente. Pão para comer, você sabe. É quando você está com a despensa cheia. Quando você tem a despensa cheia, aí você tem muito pão para você comer. Mas é isso. Então sempre você abençoe pessoas que precisam. Quando você tem pão, você dá o pão. Quando você não tem pão, só tem a semente, divida a semente. No verso 10 de 2 Coríntios 9, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então veja bem, aquele que supre, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão ao que come. Então Deus dá a semente não é para comer, é para semear, é o que tem falado aqui. A semente não é para você comer, é para você semear. E o pão não é para você pode semear também, mas o pão é para você comer. O pão você deve semear também, não pode, como deve semear também, mas é para você comer. Semear plantando em alguém, doando a alguém, matando a fome de alguém que precisa. Veja bem, o assunto hoje, o tema da palavra hoje é segredos para uma vida, segredo para a sua vida, para a sua prosperidade. Segredo para a sua prosperidade, não é verdade? Glória a Deus. Então vamos continuar. Aleluia. Segredo para a sua prosperidade. Então vamos continuar. Aleluia. Timóteo, nós temos Timóteo. Nós já vimos Timóteo, né? Segredo para a sua prosperidade. A última semente da viúva. A viúva se via no fim da vida. Deus havia uma empresária, mas antes disso aqui. Aleluia. Espera um pouquinho, só que eu perdi aqui, meu irmão, você desculpa. Eu estava em 2 Coríntios, ok. Então veja bem, nós vemos aqui, lá em 1 Reis, no 1 Reis, Elias conta a história de Elias, que é um profeta de Deus, muito legal, muito interessante.
uma viúva, ela estava no fim da vida dela. Ela não tinha comida, Israel estava passando, Samaria estava passando uma grande fome. E Deus manda Eliseu. Interessante, Eliseu estava numa situação de depressão muito profunda. E Deus mandou Eliseu estava junto ao ribeiro de Queribe. E o ribeiro secou porque não havia chuva em Samaria, em Israel. Aí Deus falou assim, olha, vai lá para tal cidade que eu mandei, olha como é que Deus faz as coisas. Eu mandei uma viúva te alimentar. Eliseu foi, ele não sabia de nada, ele nem imaginava que a viúva estava passando fome. Entendeu? Ela e o filho dela estavam passando fome. Mas ele chega lá, Sarepta, o nome da cidade, nem é Israel. Interessante que Deus mandou Eliseu para um outro país, uma viúva no outro país. E ele chega lá e fala assim, olha, você me arruma um pouco de água? Ela foi lá pegar água para ele. Aí quando ela estava indo pegar água, ele falou para assim, faz para mim também um pequeno bolo para mim comer. Ela falou assim, olha olha profeta, homem de Deus, tão certo como o Senhor vive, como Deus vive, eu estou indo agora catar uns gravetinhos, pego um pouquinho de lenha para mim poder pegar o restinho de farinha que eu tenho, o restinho, a semente que ela tinha, só tinha aquela semente, pegar o restinho de farinha, vou fazer um bolo para mim comer com meu filho e depois nós vamos morrer. Nós vamos comer o bolo, não vai satisfazer a nossa fome e depois nós vamos esperar a morte, nós vamos morrer de fome porque não tem comida. Veja bem, Elias nem ligou porque falou assim, não, faz para mim primeiro um pedacinho, um bolo pequeno para mim e depois você faz para vocês. Meu irmão, por incrível que pareça, você pode achar um absurdo a ideia de Deus, mas caminhe nela. Porque você não sabe de nada, você não tem eternidade de sabedoria para você poder entender as coisas como eu também não tenho, como Deus tem. Deus, ele tem eternidade de sabedoria. E quando ele fala a coisa, vamos caminhar no que ele falou, isso é crer na palavra, aí nós vamos descobrir a verdade. A mulher simplesmente aceitou, tudo bem. Veja bem, pensando como a mulher, você pode pensar assim, o que adianta eu morrer agora ou morrer depois? Não vai fazer nenhuma diferença. Então a mulher foi, tudo bem, pegou o pouquinho de farinha que tem, pegou o graveto, as lenhas, fez aquele bolinho pequeno, deu a água para Eliseu, que ele queria beber água, deu para ele também um pedaço de bolo. Aí Eliseu vai dar profecia, o azeite na sua vasilha não vai acabar, e a farinha na sua panela não vai acabar. E a Bíblia fala, meu irmão, está lá a história, está lá em 1 Reis. A Bíblia fala que a viúva, Deus, porque ela pegou a semente, veja bem, se Eliseu não tivesse ido lá na casa dessa viúva, ele ia comer a semente e ia morrer de verdade. Mas como Elias foi para lá, e ela pegou a semente, plantou em Elias, Deus fez dessa mulher uma empresária, uma fornecedora de azeite e farinha para a cidade. Essa mulher ficou riquíssima, porque todo o dinheiro que o povo de Samaria tinha, eles iam lá para poder comprar farinha. Porque sabe o que aconteceu? A vasilha dela não parava de sair farinha. Ela pegava farinha, vendia para a pessoa na porta, quando voltava lá para pegar mais farinha para vender para o outro, estava lotado de novo. Ela pegava farinha, fazia comida para ela comer. Quando ela voltava lá no outro dia para pegar mais farinha, pegar aquele restinho de farinha que tinha ficado, a lata estava lotada de farinha de novo. A mesma coisa com azeite na botija. Ela pegava azeite, fazia o alimento, vendia o alimento, quando chegava lá, a botija estava lotada de azeite, botando na boca. E assim foi, até passar o período de fome, de falta de água em Samaria, em Israel. Meu irmão, o princípio é aquele que nós lemos lá no começo de Hebreus 4:2. É você crer na palavra de Deus. Se você crer na palavra de Deus, para você terá diferença. A mesma mensagem que é pregada na igreja para todos. Vamos supor que a igreja que você vai, onde você frequenta, tem 200 membros. Ou tem 1000 membros, não interessa o tanto que tenha. Mas veja bem, vamos supor que a metade crê na palavra que o pregador falou.
E a outra metade não crê. Aquelas metades que creu na palavra e colocou a palavra em prática, esses vão viver o milagre de Deus. A outra metade que não creu na palavra, consequentemente também não vai colocar em prática e vai morrer de fome se for preciso, se for necessário. Um outro caso interessante que acontece em 2 Reis, agora não é mais com Eliseu, é com Elias. Não é mais com Elias, desculpa, é com Eliseu. A viúva ela devia para os credores. E olha, veja bem, a Bíblia ensina que se você deve, meu irmão, vai ser pesado o que eu vou te falar. Se você deve, nem que você se venda como escravo, nem que você venda sua família, seus filhos como escravo, mas a dívida tem que ser paga. E essa viúva, que de 2 Reis conta, ela devia, os cobradores foram na porta da casa dela e eles iam levar os 2 filhos dela para poder pagar a dívida. Iam vendê-los como escravo para pagar a dívida. E ela vai chamar Eliseu e fala para ele a situação que ela estava. Olha que situação terrível. Aí Eliseu vai falar para ela assim: o que você tem na sua casa? Ela fala assim: olha, eu tenho só um pouquinho de azeite. Ela não tinha nem farinha, meu irmão. Só um pouquinho de azeite. Eliseu vira para ela e fala assim: vai em todas as suas vizinhas, suas amigas, e pede vasilhas vazias emprestadas. Então, olha como é que é importante você ter amizade, você fazer muitas amizades, você ser uma pessoa séria, verdadeira e amiga de todo mundo, porque essa viúva, ela era amiga, ela tinha muitas amizades, ela era talvez querida e muito querida ali naquela cidade dela. E ela pediu vasilhas, muita vasilha emprestada, vasilhas. E ela pegou aquele azeite e começou a derramar nas vasilhas. O azeite não parava, meu irmão. Tinha um pouquinho só de azeite de resto. A vasilha que estava o azeite encheu. E ela derramando nas vasilhas. Imagina agora uns tonéis de 100 litros, de 120 litros, de 80 litros. E ela derramando aquela tigelinha de azeite, derramando naqueles túneis, e eles enchendo até na boca. Passava por outro. Ela falava pro filho dela: traz outra vasilha. Eles traziam outra vasilha, e ela virando, encheu a casa dela de vasilhas cheias de azeite. Quando ela gritou, a Bíblia fala que quando ela gritou: traz mais uma vasilha, os meninos falaram: mãe, acabou as vasilhas. O azeite parou. A mulher nem sabia o que fazer com aquilo tudo. Manda um recado pro Eliseu. Eliseu fala: o que eu vou fazer com esse monte de óleo, de azeite? Eliseu vira para ele e fala assim: vende, paga a dívida, que aí você não vai perder seus filhos, e vive do resto. Meu irmão, outra empresária, outra viúva que virou empresária. Por quê? Porque investiu a semente, pegou a semente de Deus, aquela palavra rema que Deus falou para ela, com o restinho que ela tinha, com o restinho de azeite que ela tinha, ela investiu aquela palavra e ela virou outra empresária. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida, os credores ficaram satisfeitos e foram embora. Ela agora continuava com seus filhos e ela vendia azeite para todo Israel. E o povo ia comprando azeite, ela foi estocando, poder estocar dinheiro, comprando terras e mais terras. Ela virou uma big empresária. Então, meu irmão, prosperidade não é você fazer do jeito que tem feito nas igrejas hoje por aí. Prosperidade é você não comer a semente. Prosperidade é você não consumir com a semente. Prosperidade é você pegar a semente e plantar naquelas pessoas que precisam, naquelas pessoas que estão necessárias, estão precisando. Amém? Glória a Deus por isso. Você está entendendo? Eu creio que sim. Abra sua Bíblia agora, nós vamos agora lá em Cantares, e o subtópico agora que nós vamos falar é sobre a caderneta de poupança de Deus. Como é que é a caderneta de poupança de Deus? Aprenda agora com a palavra de Deus, a caderneta de poupança dele. Como é que ele age, como é que ele faz. E aí, meu irmão, você fazendo igual, você será pessoa próspera, mas muito próspera. Esse é também o segredo, esse é o segredo da vida próspera. Amém?
segredo para a sua prosperidade. Glória a Deus. Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 1 e 2, fala assim: lance o seu pão sobre as águas, invista em alguém. Então, deixa eu ler aqui, vou ler na atualizada. Vou ler na atualizada e vou ler também na NVI. Atualizada. Estou chegando. Eclesiastes 11. Atualizada. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. No verso 2. Reparte-o com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Presta atenção nisso, hein? Vamos ler de novo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte-o, verso 2, reparte-o com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Vou ler na NVI. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Verso 2, reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então, meu irmão, aqui está o segredo da caderneta de poupança de Deus. Caderneta de poupança de Deus. Veja bem, águas aqui no texto que nós lemos, representa aqui pessoas. Pessoas. Pão, se você sabe, pão você sabe, né? Lança o seu pão sobre as águas, sobre as pessoas. Invista em alguém. Abençoe alguém. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos do dia de amanhã. Isso é investir. Isso é lançar o pão sobre as águas. Eu quero contar uns testemunhos da minha vida que aconteceu comigo, eu mesmo. Veja bem, eu pedi a Deus que eu queria um teclado top de linha para poder louvá-lo. Eu estava num trabalho e de repente Deus vira para mim e fala assim: você quer um teclado arranjador? Plante um teclado arranjador. Meu irmão, eu fiquei empolgadíssimo na hora e tal. Aí tá, resumindo o testemunho para você entender. No outro dia, eu tinha um dinheiro no banco que era para poder pagar umas contas daqui da minha casa. Eu peguei esse dinheiro todo, fui no banco, peguei todo o dinheiro que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha comigo, juntei, fui no moço, no senhor, né? Lógico que eu entrei no jornal primeiro, peguei o telefone do moço, liguei para ele, comprei o teclado do homem. Comprei o teclado do homem, fui lá para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais, e doei esse teclado para uma banda de louvor que há lá na prisão. Pelo menos na época tinha, né? Não sei se tem ainda, uma banda de louvor. E quando eu cheguei lá, o diretor da prisão virou para mim e me contou o testemunho. Falei: nossa, meu irmão, essa semana o teclado dos meninos do louvor queimou. Olha só como é que Deus faz as coisas. O teclado dos meninos do louvor tinha queimado. Eu cheguei lá com um teclado da Ronald e doei para eles. Novinho o teclado, novinho assim, né? Semi-novo. Doei o teclado para eles. Amém. Voltei para casa super feliz da vida. Então Deus mandou eu plantar um teclado. Eu queria um teclado muito caro. Aí o que aconteceu? Passou depois 8 meses, eu consegui comprar o meu teclado com uma diferença de preço, um desconto de preço de mais ou menos R$ 7.500, mais barato. Para você ter ideia. Então, meu irmão, eu plantei um teclado, Deus me deu um teclado com desconto de R$ 7.500 a menos. Sem contar que veio com uma pessoa que me ensinou a mexer nesse teclado, porque é um teclado muito complicado, e ele me ensinou a mexer nesse teclado, coisas que hoje eu faço muito interessante. Então, vale a pena nós plantarmos. Eu lembro que toda a vida eu tive carro velho muito arrumado, mas carro velho. E eu falando com Deus falou para eu poder plantar na evangelização. Eu comecei a doar dinheiro para uma determinada igreja, porque essa igreja evangeliza muito. Irmãos, passou um tempo, e no espaço de 2 anos eu consegui juntar quase R$20 mil. Aí eu peguei esses quase R$20 mil e dei de entrada no carro zero importado. E hoje eu estou com o carro zero quitado já.
Por quê? Porque Deus falou para me plantar. Porque simplesmente eu plantei. Outra coisa, eu lembro uma vez que Deus virou para mim e falou assim: olha, eu quero que você plantar, né? Doar um pacote de arroz. Olha só, veja bem, irmãos, um pacote de arroz só, 5 quilos de arroz. E eu lembro que ele falou para mim assim, eu até achei engraçado, que ele virou para mim e falou assim: é para você plantar um pacote de arroz do que você come. Não é para você comprar aquele, você come um prato fino e você comprar aquele arroz mais baratinho, de quinta, né, tipo 5, para você doar, não. Você vai doar o que você come. Aí eu falei para Deus, eu vou comprar um Camil. Estou até fazendo propaganda de arroz aqui agora, né? Eu vou comer um Camil esse mesmo, o arroz em casa acabou, vou comprar um pacote para mim. Aí eu fui no supermercado, comprei 2 pacotes. Um para mim, que o meu tinha acabado, e um para mim plantar, para me doar. Eu peguei esse arroz, meu irmão, e esse pacote de arroz, e chegou uma mulher lá no meu serviço. Aí eu fui e falei assim: eu tô com um pacote de arroz para me doar. Deus mandou para me doar, e eu tô precisando doar esse arroz para alguém. Você sempre comia arroz Camil? Como? Tá precisando de arroz na sua casa? Tá precisando. Eu posso doar para você esse pacote de arroz? Pode, eu quero. Doei o pacote de arroz para a mulher. A mulher foi feliz para casa, e eu 10 vezes, 20 mil vezes mais feliz que a mulher, porque eu tinha conseguido doar aquele pacote de arroz para ela. Meu irmão, eu recebi depois. Eu plantei um pacote de arroz e recebi cestas básicas durante 13 meses. Durante 13 meses eu recebi cesta básica. Essa cesta básica era muito para mim. Eu dividia para mim e para minhas filhas, e ainda a minha parte que eu ficava, eu ainda doava para alguém um bocado aqui onde eu moro. Tá entendendo? Fala pro seu irmão aí: plante em mim. Você não sabe o que vai receber. Fala para ele. Fala com fé. Fala pro seu irmão aí do seu lado, da sua frente, de trás de você, do seu lado esquerdo, lado direito: plante em mim, porque você não sabe o que vai receber. E, meu amado, esse é o segredo da caderneta de poupança de Deus. Plante. Plante das pessoas. Eu tenho um pastor amigo meu, ele conta um testemunho interessante. Ele pegou um rapaz na igreja dele, muito pobrinho mesmo. O cara não tinha lugar para morar, então ele pegou esse cara, levou para casa dele para ir morar, às vezes para tomar banho, porque o cara ficava até 3 dias, vários dias sem tomar banho, porque não tinha lugar para tomar banho. Ele pegou esse rapaz, e o rapaz interessou, ele viu que o rapaz gostava de ler. Ele começou a dar livro pro cara ler. E o cara lia o livro, aí ele chegava um dia depois: tá, você tem outro? Não, me dá outro para me ler, que eu já li isso aqui. Ele assustava: pô, será que esse cara tá lendo mesmo? Aí ele pegava um livro grossão, da grossura da Bíblia, dava pro cara. 3 dias depois o cara chegava: me dá outro que eu já li isso todo. E ele foi dar o livro pro cara ler. E investir no cara, dando alimento, dando banho e tal, falando de Deus para ele, para que nós tudinho. O cara chegou um certo tempo, o cara sumiu. Ele até esqueceu. Saiu da igreja dele e tal, sumiu. Tá. Aí depois de muito tempo, ele vai numa cidade, se não me engano, parece que é Brasília. Ele foi em Brasília e está lá pregando numa igreja. Chega lá, o rapaz vira para ele: você lembra de mim? Ele olhou assim: eu lembro, fulano e tal. Ele falou: seu pastor, você já foi em Israel? Eu falei: não, irmão, não tive condições de ir ainda não. O pastor virou para esse rapaz e falou para ele: pastor, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar com a viagem para Israel, para você poder conhecer Israel. Tá, lá na igreja, lá o pastor da igreja que ele foi pregar estava falando que iriam fazer uma caravana para ir para Israel. O pastor virou para esse rapaz e falou para ele assim: olha, meu irmão, não brinca com isso. Nós estamos falando assim, coisa aqui de 4, 5 mil dólares. E eu não vou sozinho. Se eu for para Israel, eu vou ter que ir primeiro com minha esposa. Então, você tem que imaginar aí 8 a 10 mil dólares. Esse irmão, que ele investiu no irmão, quando o irmão era pobrezinho, virou para ele e falou assim: pastor, eu não estou querendo me gabar, não. Deus seja honrado com tudo, mas vou ser sincero com o senhor. Isso para mim hoje, 10 mil dólares, 8, 10 mil dólares, hoje, isso para mim é fichinha, isso para mim é oferta, isso para mim é esmola. Eu vou pagar para você e sua esposa ir para Israel. E deu para ele a passagem de ida, volta, estadia, tudo lá. Ele conheceu Israel a primeira vez que ele foi, com a esposa, porque esse irmão que ele investiu nele, que nunca imaginou
Quando o irmão passava fome, não tinha lugar para tomar banho, ele investiu nele. Hoje o homem tinha condições de dar uma ofertinha para ele, que era como uma esmola, aquilo, 10 mil dólares. Deu para ele, pagou a passagem dele para ele ir para Israel, para conhecer Israel. Então, meu irmão, você não sabe em quem você está plantando. Você não sabe. Invista. Prosperidade não é você ficar aí fazendo isso, aquilo outro, corrente de Israel, porque negócio. Não é nada disso. Prosperidade, para você ser próximo, é você plantar no seu irmão. É você não comer a semente. Deus dá pão, Deus dá semente para semear e Deus dá pão para comer. A semente você não come, nunca coma a semente. Plante em alguém. Plante, procura aquelas pessoas mais pobrezinhas. Lembra que Jesus falou para nós podermos não dar festa para os ricos que têm condições de dar festa, para depois eles fazerem festa e nos chamar também? Não. Chama aquelas pessoas que não têm condições de te dar o que você está dando para ela. E dá para essas pessoas. É isso que Jesus falou. Amém? Vamos orar? Deus poderoso e santo, eu oro agora por essa pessoa que está ouvindo, que ouviu a tua palavra. Deus, essa pessoa que tem desesperado com o desejo de crescer, de prosperar, de ficar rica. Pai, ela aprendeu agora o segredo da tua palavra. Deus querido, em nome de Jesus, que ela venha para viver nesse princípio da tua palavra. Pai, quando for no templo, quando for na igreja para ofertar, ela dê a semente. Quando for Pai amado, ela tiver a semente, Pai amado, ela não coma a semente, mas ela invista naquela pessoa pobrezinha, naquela pessoa que precisa. Oh Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, seguindo a tua palavra, Pai amado, mas antes de tudo eu peço, Senhor, traz fé ao coração dessa pessoa que está me ouvindo agora. Porque Deus, como diz no texto que nós lemos, em Hebreus 4:2, se a palavra que é ministrada ao coração dela, se ela não vier no coração dela acompanhado de fé, ela crendo na palavra do Senhor, não vai surtir nenhum efeito. Então, Pai amado, que todas essas pessoas creiam na tua palavra, creiam, Pai amado, com a própria vida, em nome de Jesus. E assim, Pai amado, elas vivam a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, te agradeço. Eu te abençoo no nome de Jesus e te peço, meu amigo, visite uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Fortaleça com o Senhor, se fortaleça com o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém e amém.